Oi, Eline, bom dia. Bom dia para quem vai entrar ao vivo. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir a esse vídeo depois. Eline, você pode me dizer se está me ouvindo bem, por gentileza? Tem um sonzinho de um rio no fundo. Oi, Elizabeth, tudo bem? Bom dia. Quem já está na sala, se puder só me confirmar. Oi, Tereza. Se puder só me confirmar se estão me ouvindo direitinho, eu agradeço. Eu acho que é o medo de todo mundo que faz live é saber se está sendo ouvido, né? A imagem, estou vendo aqui que aparentemente está tudo bem. Mas o som, a gente fica querendo saber se todos ouvem direitinho. Se alguém puder confirmar, se está me ouvindo bem. Ah, joia, Elizabeth, obrigado. Oi, Rafa, tudo bem? Vai ficar zoando minha live aqui não, hein, Rafa? Esse Rafa é o meu amigo de Porto Alegre, que adora me zoar, né? Ô, rapazinho, em setembro eu tô aí pra puxar sua orelha, viu, Rafa? Rafa comprou meu livro, obrigado, Line. Comprou meu livro. Oi, Cristina, tudo bem? Minha irmã querida. Muito bem, muito bem, então. Vamos começar, já tá no horário. Deixa eu tirar o sonzinho aqui da cachoeira. Vocês estavam ouvindo o sonzinho de um rio no fundo? Bom, né? Pra gente se acalmar. De vez em quando eu boto esse sonzinho até para dormir. É um videozinho, enfim, de áudio, na verdade, né? Mais áudio do que vídeo, que eu peguei no YouTube. Sons da natureza e tal. Às vezes eu coloco para dormir. Em 5 minutos eu já tô no oitavo ou 10º sono. Cafezinho. Então eu tomo café numa xícara transparente. E essa aqui, ó, que é a minha xícara mesmo de café, que imita uma bateria, tá com água, tá? Aí deixo aqui do lado, que cabe mais água. Bom dia, bom dia, bom dia. Felicidade estar com vocês. Papo das 10, que é um programa, né? Um programa que eu faço, que eu comecei como um projeto e agora ele é uma... Oi, Dada. Oi, Claudinha, tudo bem? E agora ele é uma realidade, né? Eu não chamo mais de projeto, está em andamento. Então é um programa toda quarta-feira, às 10 da manhã. Eu trago algum assunto, via de regra, né? Relacionado ao autoconhecimento e autodesenvolvimento, para que a gente possa fazer uma troca, e eu sempre falo isso, né? Fazer uma troca de experiências. Então eu estimulo que vocês façam comentários e perguntas, se for o caso, aqui no chat, para a gente ir conversando. É lógico que eu tenho algumas coisas preparadas na cabeça, aí eu vou seguindo, né, o que eu preparei, mas toda pergunta e todo comentário é bem-vindo. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, ou pelo menos é a primeira vez que eu vou fazer isso. Dia 21 de julho, né, quarta-feira, nesse Papo das 10, eu vou, pela primeira vez, né, pelo menos nesse programa, já fiz lives falando do meu livro, mas no Papo das 10 ainda não. Eu vou trazer daqui a pouquinho um trecho do meu livro, tá? Do meu romance De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma, que vai ter a ver com com o tema escolhido para a gente conversar hoje, que perpassa a dor e sofrimento, tá bom? Mas não é só sobre isso que nós vamos falar. E por que eu vou trazer alguma coisa aqui sobre o meu livro hoje? Eu não vou dar spoiler do livro não, tá bom? Porque amanhã, com a graça de Deus, e muita felicidade e gratidão, nós estamos fazendo o lançamento oficial do meu livro, né? Que foi adiado por 2 vezes. Bom dia, bom dia.
Foi adiado por 2 vezes em função da pandemia, né? Então é o lançamento oficial presencial. Já fizemos lives, eu fiz live já com o Marco Meda, em que eu falei do livro, eu fiz live com a Juliana Vasilian, que é uma querida amiga também, falando sobre o livro. E amanhã, finalmente, a gente vai fazer o lançamento oficial. É um grupo reduzido, num ambiente controlado, com todos os protocolos de segurança, mas vai ser filmado e aí, se Deus quiser, a gente coloca aí nas redes, né, o que vai acontecer amanhã, que nem eu sei direito, mas eu sei que vai ser uma noite linda de celebração. E aí hoje eu resolvi trazer um pedaço do meu livro. Ah, André, você vai dar spoiler do livro? Não, porque o meu livro ele tem uma característica muito legal, que foi construída e pensada para ser dessa forma. Ele é um romance, portanto uma história de ficção, né, um romance literário. Então ele tem personagens fictícios, né, na história principal. São 3 personagens principais, tá? Na história que eu chamo de história principal, que é o norte do livro, né? E o livro, vocês sabem, ele tem o Eneagrama como pano de fundo. Não é um livro técnico para ensinar sobre Eneagrama. Por isso que o meu livro ele é inédito no Brasil. Não existe. Oi, Jane. Oi, Janete. Não existe registro no Brasil de um livro que fale do Eneagrama de forma romanceada, ou seja, um romance literário falando de Eneagrama. E em paralelo a essa história principal, bom dia, Janete, eu trago no meu livro inserções da história real do Eneagrama. Então, seria como se fosse uma história em paralelo. Então, nomes famosos como Gurdjieff, sobre o qual nós já falamos aqui em lives, e tem vídeos sobre Eneagrama no meu feed que fala sobre o Gurdjieff. Nomes como Oscar Icaso, Cláudio Naranjo, que são nomes importantíssimos dentro do Eneagrama, e aí são inserções. Então, é dessas inserções, ou de uma dessas inserções que eu vou comentar já já. E aí, o que acontece na manhã de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a dor. E aí eu queria que a gente começasse refletindo sobre o que é dor. Será que dor é a mesma coisa que sofrimento? Num primeiro momento, se eu fizesse essa pergunta para você, o que você responderia? Dor e sofrimento significam a mesma coisa? Cor é ótimo, né? Bom, muitas vezes, né, a gente usa sim essas duas palavras, dor e sofrimento, como sinônimos, né? Mas não são a mesma coisa. Ao menos não são segundo o olhar da psicologia e da neurociência. Aliás, segundo esses 2 olhares, são coisas bem diferentes. Então, se nós temos, por exemplo, na nossa dimensão física, uma experiência de dor, então estou falando de uma experiência de dor no nosso corpo físico, né? Uma sensação desagradável que, vamos dizer assim, nos coloca em alerta, não necessariamente essa sensação ela vai vir acompanhada de sentimentos ou pensamentos, como de infelicidade, de angústia, de preocupação, de aflição. Talvez essa dor ela termine em si mesmo, ou seja, na dimensão física apenas. E é justamente quando essas outras dimensões se associam a uma dor, por exemplo, na dimensão física, essas outras dimensões do ser integral que somos, quais são essas outras dimensões? A dimensão da razão, pensamentos, a dimensão da emoção ou dos sentimentos e a dimensão espiritual ou da nossa intuição. Quando há uma conjunção dessas dimensões em torno de uma dor, que pode ser física ou não, né? Aí sim a gente vai chamar de sofrimento. Então, sofrer é acrescentar a uma dor, que é algo pontual, via de regra, outros sentimentos, outros pensamentos, outras características mais etéreas ou espirituais da nossa intuição e que vão nos levar, de alguma maneira, isso é importante, a gente ficar perpetuando aquela dor. Então, eu gosto muito dessa definição, e aqui a gente não fecha a questão, né? São visões minhas, baseadas em leitura e pesquisa, que eu trago para vocês.
Eu gosto muito dessa definição. Então, sofrimento é uma dor que a gente perpetua. É uma dor que a gente literalmente não deixa passar. A gente remoe, revisita, e aí ela vai se espalhando por outras dimensões do nosso ser, devagarzinho. Muitas vezes sem a gente perceber. E a gente passa até certo tempo sem conseguir olhar para isso. As pessoas ao nosso redor nos falam, olha, a sua dor física foi resolvida. Você não tem mais aquele problema físico, né? E você continua nesse estado emocional envolvido com essa dor. E percebam, importante que eu fale isso. Nada do que for falado na manhã de hoje significa julgamento de pessoas que passam por problemas e têm dificuldades em lidar. Exato, Claudinha, a gente vai falar essa frase de impacto aí, né, sobre o sofrimento ser opcional. Nada do que eu estou falando aqui significa, André, você está desdenhando da dor do próximo ou do sofrimento do próximo. Claro que não, não estou. Né? Agora, apontar um caminho ou uma maneira de enxergar essa dinâmica, dor e sofrimento, é o objetivo da nossa conversa de hoje. Se fizer sentido para você, você compra essa ideia e tenta aplicar na sua vida daqui para frente. Ah, mas eu não estou com dor nenhuma. Ótimo, o dia que você tiver, você pega esses conceitos e tenta aplicar. Né? O objetivo é esse, tá bom? Outra coisa, muito importante, às vezes, eu vou trazer aqui várias coisas sobre o assunto, mas às vezes a gente não consegue colocar em prática sozinho essas coisas. Não consegue colocar em prática sozinho. E aí é interessante que a gente busque, então, ajuda. Tudo que a gente não consegue fazer sozinho, a gente vai para o lado, olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, olha para o alto, às vezes, e a gente encontra uma mão amiga, um ombro amigo, um profissional que lida diretamente com essas coisas, que estudou para isso, para nos ajudar. O fato é que nós estamos, sim, num estágio evolutivo, e aí eu estou falando de uma maneira mais ampla, né? Um estágio evolutivo da humanidade, em que a gente vai, sim, passar por situações difíceis. E elas nem sempre serão fáceis. Ou seja, se são difíceis, não são fáceis. Fáceis de quê? De superar, de enfrentar, de encarar. Agora, essa maneira como nós encaramos, e aí eu lamento dizer, mas na grande maioria das vezes é uma escolha nossa, a maneira como nós vamos encarar as dificuldades pelas quais passamos, é que vão nos impulsionar mais rápido ou mais devagar àquilo que nós todos buscamos, que é o autodesenvolvimento, é a nossa evolução, é a jornada de alma da sombra para a luz, do ego para a essência, que em última análise significa a busca pela nossa felicidade e bem-estar, que é uma busca legítima, a que todos nós estamos fadados e que todos nós temos direito de buscar. E aí, como eu falo, né, sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento no Papo das 10, como o meu livro, o meu romance fala sobre isso, eu vou trazer para vocês que a maneira de encarar uma dor, a maneira de encarar os desafios varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, existem algumas pessoas que se importam demais com uma dor física. Outros nem dão bola. Há quem chore dias e dias após dias diante de uma separação em relação a alguém. Pode ser uma separação amorosa, né, de uma relação amorosa, pode ser uma separação de pais para filhos. Puxa, o filho fez 18 anos, passou numa faculdade, né, numa outra cidade, vai morar longe pela primeira vez, é uma separação. Pode sim ser uma separação por morte, né, pelo desencarne de uma pessoa, mas há quem fique ali além daquele período de luto. Luto é um período que nós devemos nos permitir para, sim, sentir a dor, talvez sofrer por aquela separação, mas terminado o período de luto, que em algumas culturas, vamos dizer assim, dura 7 dias, não é isso? 7 dias de luto. Terminado é como se fosse um símbolo, né? Vou fazer o luto de 7 dias. Ok, depois do 7º dia eu vou tocar minha vida. Agora, falar é fácil, né? Falar é fácil. Então, há pessoas que conseguem isso, há pessoas que não. Há pessoas que não conseguem virar a página.
como a gente diz, tão rápido diante dos desafios e das dores, e assim por diante. Então, o que acontece? Nós vivenciamos as experiências que se apresentam na nossa vida e diante delas nós damos a nossa interpretação peculiar, íntima, própria. E isso acontece de acordo justamente com a nossa personalidade. E a gente decide, ainda que inconsciente, categorizar as dores que vão causar justamente o nosso sofrimento e categorizar as dores que não vão causar sofrimento para a gente. Por isso que eu digo, tem gente que lida melhor com as dores físicas, tem gente que lida melhor com as dores emocionais, por exemplo, de separação. E assim por diante. Então é uma estratégia que a gente já traz elaborada de acordo com a nossa personalidade. E se isso é verdade, eu acredito que seja, você pode acreditar ou não, o sofrimento como uma derivação da nossa personalidade é, em última análise, então, uma representação psíquica da dor. Olha que legal isso, né? Dá para anotar, né, a frase. Então, o sofrimento é uma representação psíquica da dor. E é esse sofrimento e não a dor em si que nos paralisa, que nos amedronta, que faz com que a gente fique bloqueado para dar o próximo passo, para evoluir. E aí, Cláudia Lobo tinha mencionado, né, entra essa frase de impacto. A dor é obrigatória, eu falei isso há segundos atrás, porque nós estamos num estágio evolutivo de algumas imperfeições, estamos muito identificados com a nossa personalidade, com o nosso ego, nos distanciamos ao longo da vida da nossa essência, dos atributos ou virtudes divinas que trazemos, mas vamos esquecendo, e aí a dor vem sim como um caminho, como a gente vai ver, para a nossa transformação. Então, ela é obrigatória. Agora, o sofrimento é opcional. Bom dia, Regina. O sofrimento é opcional. Ou seja, a perpetuação daquela dor é opcional. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho já já. Então, pensamentos catastróficos, a vitimização, a impotência, são como escoras de uma espécie de uma muralha que a nossa personalidade, a nossa mente cria por meio do sofrimento. E essa muralha, como o nome sugere, ela vai se antepor à nossa caminhada. Por isso que é importante a gente tocar nesse assunto, né? Então, está na hora da gente perguntar, né? Aí eu faço a pergunta, cada um internamente responda. A dor, para você hoje, como você a encara? Ela é para você um obstáculo ou é um desafio impulsionador de mudanças na sua vida? E quem viu os cartazes de chamada para essa live, tem um deles que traz exatamente essa pergunta. Como também traz outra. Qual o exato papel da dor em um processo de autodesenvolvimento? E olha que curioso, eu falo muito nas minhas lives sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, trago 2 sistemas ou 2 ferramentas bases para mim, né, nas quais eu sou especialista, nas quais eu sou treinador, que é o Enneagrama e como ferramenta adjunto a programação neurolinguística. E quando nós vamos analisar a formação da nossa personalidade de acordo com esses 2 sistemas, a gente vai ver que a nossa personalidade tem origem em crenças que a gente criou no passado, que moldam a nossa personalidade, que são frutos de imprints, de marcas, pautadas em uma dor, justamente numa dor. Então, esses imprints, que são crenças que foram instaladas em nossa mente em momentos de muita dor, de muito sofrimento, é o que a gente chama de trauma de infância. Questões relacionadas principalmente às nossas emoções, fatores externos que influenciam as nossas emoções e que no fim da linha vão formar justamente a nossa personalidade. Ou seja, a maneira como nós nos mostramos ao mundo, ou seja, como as pessoas nos veem. E aí agora a gente vai ver que é justamente pela dor
que nós podemos encontrar a motivação, ou seja, motivo para a ação, para provocar mudanças na nossa vida. Show de bola isso? Faz sentido para vocês? Então vamos agora dar um pulo aqui, ó, no meu livro, né? Eu vou ler aqui uns pedacinhos, a gente vai comentar. Não é nada longo, tá? Que senão ficaria uma live super chata. Então fica aí comigo, não sai não, que vocês vão gostar do que vem pela frente, né? E aqui eu vou ler um trecho do Gurdjieff, dentro daquelas inserções que eu falei para vocês. Eu não vou ficar falando muito quem é Gurdjieff, porque eu já falei em outras lives, né? Mas Gurdjieff é o responsável para trazer para o mundo, vamos dizer assim, mais moderno, os conhecimentos e tudo que há por trás da mandala sagrada do Enneagrama, enquanto um instrumento de desenvolvimento humano. Sabemos que Gurdjieff não trouxe para dentro do Enneagrama as tipificações de personalidade. Quem fez isso foi uma dupla chamada Oscar Icaso e Cláudio Naranjo, mas ele, na década de 1910, foi quem descobriu a mandala do Enneagrama no Oriente e aí começou a estudar profundamente o Enneagrama. E olha os ensinamentos que ele traz aqui nessa passagem do meu livro, né? Gurdjieff, ele tá, eu estou com o livro na mão, tá? Não dá para ver, mas eu vou ler do livro mesmo, direto. Ele está pela primeira vez na Rússia com um grupo de jovens. Então vai ser a primeira vez que ele vai falar em público sobre o Enneagrama. Olha que legal isso, né? Eu fiquei até um pouco arrepiado, porque como eu conheço o Enneagrama profundamente, isso aqui é um marco, né, muito importante. E aí ele fala, né, dentro de um auditório para esse grupo de jovens: somos todos buscadores, todos nós. E como tal, resta saber o que a gente busca. Eu ouvi, li, estudei, vivenciei, já ensinei muita coisa sobre isso. Agrada-me mais discernir, no entanto, que buscamos incessantemente pela verdade. Portanto, os convido a partir de agora a se sentirem pertencentes a este grupo, ao qual chamaremos buscadores da verdade. Olha que legal, né? E aí quem pesquisar sobre o Gurdjieff vai ver que sim, existia esse grupo que ele chamava de buscadores da verdade. Tudo bem até aqui? Aí lá na frente ele está já fazendo o discurso, está dando lá a palestra dele para esses jovens, ele fala o seguinte: geralmente vivemos apenas com uma parte insignificante de nossas funções, da nossa força, porque não percebemos sermos máquinas, não conhecemos a natureza e o funcionamento do nosso mecanismo, enquanto máquinas que somos. Somos completamente controlados por circunstâncias externas. Já ouviram eu falar sobre isso aqui? Se não ouviram, assistam minhas lives anteriores. Nossas ações seguem a direção da menor resistência à pressão delas, dessas influências externas. Ou, o que ele quer dizer aqui? Que nós, via de regra, escolhemos o caminho mais fácil. Pensem, diz Gurdjieff, conseguimos de verdade gerenciar nossas emoções? Vocês conseguem gerenciar suas emoções? Ou, via de regra, nos deixamos muitas vezes que elas nos dominem? Emoções de medo, de raiva, de inveja, de intolerância, de gula, de dúvida. Não conseguimos gerenciar nossas emoções. A gente até pode tentar destruir uma emoção ou encontrar uma emoção para substituir a outra, mas nós não podemos controlar nossas emoções. Elas nos controlam. Não é regra. Depende do nosso nível de consciência, né? Da mesma forma, pensamos poder controlar a nossa mente, os nossos pensamentos. No entanto, isso também não é possível. Isso não é verdade. Imagine que, de repente, a gente decide fazer algo. Nesse instante, a nossa dimensão da razão toma uma decisão. Nós decidimos, vou fazer desse jeito alguma coisa. Só que quando chega o momento da execução, nós às vezes nos surpreendamos fazendo o exato oposto daquilo que decidimos. Porque se as circunstâncias são favoráveis à decisão prévia que eu tomei, a gente vai poder cumprir aquela escolha feita. Mas se elas forem desfavoráveis, então a gente vai fazer tudo o que nos ordenarem.
Nos ordenarem podem ser pessoas ou pode ser a situação que se apresenta na nossa vida. Portanto, nós também não controlamos nossas ações. Aí Gurdjieff fala assim, eu não digo que ninguém as possa controlar, nós apenas não podemos ainda, porque estamos separados, divididos. Há duas partes nos habitando, uma é forte e a outra é fraca. E olha que interessante, se a nossa força aumentar, a fraqueza também aumentará, se tornando uma energia, uma força negativa, que a gente precisa deter. E aí acontece exatamente isso, esse aprendizado de potencializar as energias positivas e diminuir as negativas, quando um certo nível de consciência é atingido. Quando, enfim, podemos realmente controlar cada parte de nós mesmos. E se nós aprendermos esse caminho, nossas emoções, pensamentos e ações, portanto, nosso comportamento, serão diferentes. Hoje, estamos tão divididos a ponto de não conseguirmos cumprir nossas decisões, mesmo que uma fagulha de desejo nos diga, vá. Que legal isso, né? Quem escreveu isso fui eu, viu, gente? Está aqui no meu livro, no meu romance. Aí você vai falar, mas Gurdjieff falou exatamente essas palavras, André, que você colocou no seu romance? Não. Porque o que acontece? Tudo que eu falar sobre esses personagens reais por trás do Enneagrama, que eu mencionei 3 aqui, Gurdjieff, Oscar Icazio e Cláudio Naranjo, sobre os ensinamentos do Enneagrama são reais. Agora, por exemplo, eu pesquisei que Gurdjieff encontrou o Enneagrama no Egito, mas como foi isso? Como ele chegou no Egito? Então existe uma certa ficção por trás de alguns detalhes da história. E por ser um romance literário, eu como autor tenho essa liberdade de fazer isso. Então, é fantástico, tá? Quem não leu ainda, sugiro ler. Cada um no seu tempo, claro, tá? Não estou aqui para ficar fazendo venda de livro, não. Eu já falei qual o motivo, tá? De eu estar falando sobre o meu livro hoje. Quem não chegou e ouviu, é porque amanhã eu estou fazendo o lançamento oficial do livro, num evento presencial, tá bom? Aí, um dos alunos levantou a mão e falou assim, qual o melhor caminho para nos fortalecermos, então? Eu digo para juntarmos o que o Senhor chama de nossas partes, dominarmos nossas emoções, pensamentos, para, enfim, agirmos de acordo com as nossas vontades. Aí Gurdjieff responde, essas partes formam justo o que eu chamo de centros ou tríades de inteligência. Ele já está falando do Enneagrama. Eles são em números de 3, divididos em mental, emocional e instintivo. Ao desenvolvermos nosso ser nessas 3 dimensões, às quais devemos acrescentar a dimensão espiritual, podemos alcançar um estágio de consciência mais elevado. E aí ele continua dizendo que, né, as pessoas têm que promover essa mudança por meio do autoconhecimento. E um outro jovem pergunta, essa mudança deve vir de fora? É o Senhor que vai promovê-la em nós? Aí o Gurdjieff está aqui no livro, né? Ele pensa, puxa, a grande maioria espera por isso, né? Soluções prontas, ofertadas sem qualquer esforço pessoal. Aí ele dá aquela respirada, né? E responde, quando nós estamos prontos para um novo conhecimento, ele nos chega. Nossa, essa frase é muito legal, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? É mais ou menos isso. Então, quando estamos prontos para um novo conhecimento, ele nos chega. De fora, do exterior, é verdade. Porém, a mudança de verdade é interna, no sentido oposto, ou seja, de dentro para fora. Caberá a cada um, portanto, trilhar seu caminho à procura de uma vida mais plena, livre de dores, sofrimentos, angústias, desespero. E aí o jovem fala, mestre, muitas pessoas dizem sofrer pelas mais diversas razões. Apesar de saberem estar sofrendo, não conseguem sair desta condição, transformá-la ou abandoná-la de vez. Qual o papel exato da dor em um processo de autodesenvolvimento? Indagou o rapaz. Cartazinho que eu fiz para a chamada dessa live. E Gurdjieff responde,
O papel de mola propulsora, o início de tudo. Entendam, a dor atua como a motivação para mudar, o impulso para se conhecerem melhor. A dor não é ruim, ela é uma aliada em nossos propósitos de mudança e transformação pessoal. E Gurdjieff disse então que todos, ele estava falando para os alunos dele, agora eu falo para vocês, tá? Todos somos capazes de produzir mudanças em nossas vidas com os recursos existentes dentro de nós mesmos. Porém, muitos vivem adormecidos na normalidade dos fatos e condições, acostumados a ser do jeito que são. É preciso, então, algo para nos tirar desse lugar, para fazer despertar a vontade de se identificar com a nossa essência. E nesse sentido entra o papel da dor. Ela nos incomoda e por isso mesmo pode servir como alavanca para um processo de despertar, cura e transformação de quem pensamos ser. Uma viagem de volta para casa. Título do meu livro. Partindo de um lugar chamado um falso eu para chegar finalmente num verdadeiro eu. Bonito isso? Bacana? Interessa para vocês ouvir sobre isso? Falar sobre isso? Então eu volto a vocês e faço a pergunta: como nós encaramos hoje a dor? E aí, quando a gente passa a aceitar todas as circunstâncias que apresentam-se para nós, em paz, e essa palavra é importante, nós damos início a um longo processo de transformação interior. Esse processo que vai nos levar até a iluminação da qual Buda nos falava. Ele dizia o seguinte, Buda: a iluminação significa simplesmente o fim do sofrimento. E o que é essa aceitação? O Enneagrama nos fala sobre isso. Um dos atributos divinos, uma das virtudes divinas, que está inclusive no meu ponto no Enneagrama, que é o ponto do Enneatipo 1, é a divina aceitação. Mas nós podemos trazer, por exemplo, Carl Jung, que dizia: tudo ao que se resiste, persiste. E aí nós podemos interpretar esses conceitos da aceitação e da nossa resistência a aceitar, dizendo que o sofrimento seria uma espécie de um apego à dor. E aceitar essa dor seria então uma situação em que nós vamos desapegar dessa dor e transformá-la. E aqui vão alguns exemplos, né, que, novamente, longe de querer diminuir a dor de cada um, porque já vimos que cada um interpreta as coisas de acordo com a sua personalidade, com as suas experiências de vida, vou dar alguns exemplos, né? Se eu estou triste, por exemplo, e eu aceito essa tristeza, é possível que ela deixe de existir ou que ela se transforme em um outro sentimento. Se eu estou de luto, com todo respeito e carinho e compaixão para quem passa por processos de luto, e eu aceito esse luto, logo ele vai se dissipar e ele será, sei lá, transformado em serenidade e paz. Se eu estou doente fisicamente, eu aceito essa doença em paz, é possível que logo essa doença não se manifeste mais em nós, ou não se manifeste mais de uma maneira tão agressiva, e eu não precise mais me entupir de tantos remédios. Se eu perdi um emprego e aceito isso, é possível que a minha percepção, meus pensamentos vão se clareiem. E aí eu tomo passos adequados para reformular a minha vida, para conseguir um novo emprego, para iniciar um novo projeto. Olha como é importante a aceitação, né? Se eu terminei um relacionamento, ou se eu rompi uma amizade, eu aceito isso em paz, divina aceitação, a própria vida vai trazer novas pessoas para caminharem ao meu lado. Pessoas que vibrem em maior sintonia comigo,
que tem mais sintonia com o que eu penso, com o que eu sinto, com os meus valores, com as minhas crenças, com as minhas visões de mundo. Então, no fim das contas, tudo é uma questão de aceitar. E aí eu pergunto para vocês de novo: você aceita todas as circunstâncias da sua vida? Porque a aceitação nos traz paz e a certeza de que, no fim, tudo ficará bem. Isso é uma verdade. Essa crença eu gostaria que vocês comprassem. Para mim é dificílimo, tá? É o meu grande desafio de crescimento e evolução, é acessar essa divina aceitação. A divina aceitação de que tudo está perfeito como está, de que eu não tenho obrigação de reformar o mundo, tenho obrigação de me reformar. Seja você a mudança que você quer ver no mundo, não é isso? Para mim é um desafio, mas eu tenho isso como uma crença hoje, de que a aceitação me trará paz. E a certeza de que no fim tudo vai dar certo, né? Então que a gente troque nos momentos em que a gente estiver passando ou perpetuando uma dor, ou seja, transformando ela em sofrimento, que a gente troque a pergunta por que essa dor para a pergunta para que essa dor. Vocês conseguem perceber a diferença? Quando a gente pergunta por que essa dor, parece que a gente imediatamente está se vitimizando. Ai, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ai, o que eu fiz para merecer essa dor? Agora, quando a gente se pergunta para que essa dor, nós estamos tentando encontrar um propósito por trás dessa dor. Ou seja, o que essa dor tem a me dizer, o que essa dor veio me ensinar. Para a gente finalizar essa live, eu volto para o meu livro com um trecho em que Gurdjieff termina essa palestra, né? E ele menciona que ele aprendeu esse trecho, que ele ouviu esse trecho lá na década de 1910, de uma filósofa chamada Dulce. Na verdade, foi uma inserção, uma liberdade do autor, que sou eu, do livro, em que eu trouxe uma frase da Dulce Magalhães, que não viveu na década de 1910. Ela é contemporânea, ela foi uma amiga minha e já partiu dessa vida. E ela traz um trecho lindíssimo sobre a dor que eu vou falar para vocês agora. E assim a gente termina a live de hoje. Ela diz: para que serve essa dor? Por que você veio me visitar nesse instante? O que você veio me ensinar? O que você tem para me contar? Conta-me as tuas histórias, minha dor. Fale, minha dor. Por que é que você está doendo tanto em mim? Por que é que você veio me visitar aqui no coração? Por que você veio me visitar na cabeça em um pensamento que não para de doer? Por que você veio me visitar nesse pulso emocional que faz com que eu sinta tanta saudade? Com que eu sinta tanta pena. Pena de mim, inclusive. Por quê? O que você veio me contar sobre o caminho da minha vida, dor? O que você veio me contar sobre os meus desvios? O que você veio me contar sobre o meu potencial de viver plenamente? Eu quero agarrar sua mão, dor, e juntos atravessarmos a ponte da transformação. Dulce Magalhães. Eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. É dessa forma que eu termino. É um dia muito feliz para mim, como eu falei, véspera do lançamento oficial do meu romance, De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma. E eu fico muito grato por vocês terem assistido. É lindo, né, Nilce? É muito lindo. O livro é o meu livro, Nilce. É um romance literário, se chama De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma. Um romance sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, mas não é um livro técnico, tá? É um romance mesmo, literário, uma obra de ficção que traz ensinamentos sobre o Eneagrama como pano de fundo, tá bom? Foi recentemente publicado e agora nós vamos fazer o lançamento oficial dele. Você encontra meu livro, legal, Isa.
Você encontra meu livro no site oficial do autor, que é www.devoltaparacasa.com.br. E comprando no site oficial do autor, você vai poder estar contribuindo também com uma instituição chamada Awakening, que tem 2 obras sociais, uma de cestas básicas e outra de proteção dos animais. Cada livro eu dou R$ 5 para essa instituição. Mas, se você preferir, você pode também comprar o meu livro no site da Amazon, tá bom? E é isso. Prazer falar com vocês. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, Elizabeth, Regina. E foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.